Boa noite, alunos da turma de Enfermagem e Segurança do Trabalho. Hoje a gente vai para mais uma aulinha, né, na disciplina de Enfermagem do Trabalho, tá bom? A partir de agora a gente vai começar a ver de uma maneira muito mais detalhada as NRs, tá? Então, vão ser duas principais que a gente vai aprender, a NR7 e a NR32. Como a legislação, a gente vai ver ponto a ponto aquilo que é importante, aquilo que a gente precisa saber direitinho de cada NR, eu optei por dividir essas duas NRs em duas partes. Então, a aula de hoje, a próxima aula, a gente vai ver sobre a NR7, e a próxima, a gente vai fazer, as duas próximas, a gente vai ver sobre a NR32. E aí, terminou a NR32, a gente já vai para a nossa provinha, tá bom? Então, tá chegando na reta final, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho, para a gente já começar a apresentação, tá bom? Pronto. Espero que todo mundo esteja conseguindo enxergar, né? Eu vou começar a apresentação, tá bom? Então, a NR7, sobre o programa PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá? Essa NR, esse Programa de Saúde de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele está dentro da NR7, tá bom? E aí a gente vai ver passo a passo o que ele tem que, o que a gente tem que saber dele e o que cada um tem que fazer, tá bom? Então, a NR7, que é uma norma regulamentadora, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, de ter esse PCMSO, né, com o objetivo de promoção e prevenção da saúde do conjunto de seus trabalhadores. Então, tudo que tiver dentro dessa NR7 é voltado para a promoção e preservação da saúde do trabalhador, tá? A gente vai ver direitinho o passo a passo, inclusive da função do médico, aquilo que ele tem que fazer, tudo certinho, para garantir que esse trabalhador tenha saúde preservada, tá bom? Essa NR7, ela estabelece os parâmetros mínimos e diretrizes gerais, né, que devem ser observados na execução desse plano, tá? Desse programa. Os mesmos podem ser ampliados mediante uma negociação coletiva de trabalho. Então, o sindicato pode interferir e exigir que se coloque mais algumas coisas, ou mais alguns exames, por exemplo, mas de acordo com uma negociação, tá? Então, não é porque alguém exigiu isso que isso tem que ser feito, tá? Cabe à empresa, né, que é contratante da mão de obra prestadora desses serviços, informar a empresa contratada dos riscos existentes e auxiliar na elaboração e implementação do PCMSO nos locais de trabalho onde os serviços vão ser prestados. Ou seja, eu posso terceirizar esse serviço, né, a implementação desse programa, para uma outra empresa, mas mesmo que eu faça isso, eu tenho que deixar essa empresa ciente de todos os riscos que são existentes no meu serviço, para que ela possa elaborar esse PCMSO de uma maneira segura, tá? E da maneira mais correta, né? Avaliando todos os riscos e tudo que precisa, tá bom? O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, então é tudo voltado para a saúde do trabalhador. E esse plano, ele está articulado com demais NRs que a gente vai ver em seguida, tá? Que vocês devem estar vendo ela com os outros professores, com os engenheiros de segurança do trabalho. Então, ela tem interface com outras NRs. NR4, por exemplo, alguns quadros de função ou de riscos
né, tanto biológico quanto auditivo, que a gente vai ver em seguida, tá bom? O PCMSO deve considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o trabalho. Ou seja, eu tenho que fazer um levantamento da minha população, dos meus trabalhadores, para poder elaborar esse plano da melhor forma possível, tá? Ele tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde do trabalhador, né? Isso tudo sempre relacionado ao trabalho que eu desenvolvo dentro da minha empresa, tá? Inclusive natureza subclínica, além da constatação da existência de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde do trabalhador. Eu tenho que fazer de tudo para manter esse trabalhador o mais saudável possível, tá? E se na existência de algum dano, eu tenho que ele tem que ser o menor possível para o meu trabalhador, tá? Por isso que até a questão dos materiais que vocês viram na aula passada, ela tem influência nisso. Então, eu faço um plano, eu faço o programa, né, o PCMSO, vejo quais são os riscos e aí a gente elabora em cima dos riscos os EPIs que esses profissionais precisam ter para evitar que se tenha algum dano à saúde desse trabalhador, tá bom? Ele deve ser implantado, planejado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores que foram identificados nas avaliações prévias das demais NRs. Então, essas outras NRs, como a NR4, ela vai dizer, vai avaliar os riscos que esse trabalhador está exposto. Risco biológico, risco químico, risco audiométrico. E aí, em cima disso, a gente faz esse programa, o PCMSO, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho das responsabilidades, o que compete a cada um, tá? Compete ao empregador, ou seja, ao dono da empresa, que ele vai ter que fazer o quê? Garantir que seja elaborado e implementado esse PCMSO, né? E que ele seja eficaz. Não adianta só eu ter ele por ter e não levar em consideração e não fazer todos os outros passos que são exigidos na legislação, nessa NR7, tá? É a empresa que tem que custear esse ônus, né? Eu não posso cobrar esse PCMSO ou nenhum EPI que vai gerar desse programa do meu funcionário, né? Todos os custos do empregador, tá? Indicar dentre os serviços médicos dentre os médicos dos serviços especializados, né? Tanto engenharia de segurança e medicina do trabalho, né, da empresa, eu vou ter que indicar o coordenador responsável pela execução desse PCMSO. Esse indicado pode ser tanto o engenheiro quanto o médico do trabalho, tá? O engenheiro com especialização em segurança do trabalho e o médico com especialização em segurança em medicina do trabalho, tá? No caso da empresa estar desobrigada de manter o médico de trabalho, isso, claro, de acordo com a NR4, que vai fazer essa análise, ele deverá indicar um médico do trabalho para coordenar esse PCMSO. Se na legislação, na NR4, a minha empresa não for obrigada a ter um médico do trabalho, o que vai acontecer? Eu vou ter que, de qualquer forma, eleger uma pessoa, um médico do trabalho, só para fazer esse PCMSO, tá? Se não tiver nenhum médico perto da localidade onde eu me encontro, eu posso contratar um outro médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO, tá? Obrigatoriamente ele não precisa ter essa especialização. Se eu não tiver na localidade, eu posso contratar alguém sem essa especialização, tá bom? Isso também é previsto na lei, tá? E ficam desobrigados de indicar os médicos coordenadores às empresas de grau de risco 1 e 2 da NR4, e com até 25 empregados, ou grau de risco 3 e 4,
com até 10 empregados. Também é da NR4, que vocês vão estar vendo com os outros professores, tá bom? Então, nessas condições, eu não tenho que indicar um coordenador médico para a elaboração desse PCMSO, tá? As empresas com mais de 25 empregados e até 50 empregados, também enquadrados no grau de risco 1 ou 2 dessa NR4, poderão estar desobrigadas de indicar coordenador médico em decorrência de negociação coletiva, ou seja, não é simplesmente eu chegar e dizer não vai ter um coordenador médico. Eu tenho que negociar com o sindicato da referida empresa ou daquela linha que a minha empresa faz de produção. E aí, se eu for desobrigada nessa negociação coletiva, eu não preciso ter um médico do trabalho. Senão, obrigatoriamente, eu vou ter que ter um médico do trabalho, tá? As empresas com mais de 10 empregados e com até 20 empregados no grau de risco 3 ou 4, também da NR4, poderão estar desobrigadas de indicar esse médico do trabalho, mas, de novo, de acordo com a negociação coletiva, tá? Não adianta, de novo, eu simplesmente dizer, ó, não vai ter, mesmo porque, se a gente for ver, o grau de risco 3 e 4 é muito maior, então, mesmo que eu tenha menos funcionários, menos trabalhadores, o risco é maior e aí a exigência de se ter um médico ou um profissional da saúde voltado para a questão da medicina do trabalho e segurança do trabalho é muito maior, tá? Por determinação do delegado regional do trabalho, né, da Delegacia Regional do Trabalho, com base nesse parecer técnico conclusivo da autoridade regional, esse delegado, né, em decorrência da negociação coletiva, ele vai ter ou não, a empresa vai ter ou não a obrigatoriedade de indicar, tá? Quando das suas condições de trabalho gerarem algum risco. Então, além daquilo que é previsto na NR4, o delegado regional do trabalho, ele também pode dizer se é obrigado ou não a ter esse médico do trabalho, tá? O coordenador, na verdade, né? O médico do trabalho, o médico coordenador, tá? E aí, claro, essa regional é que vai definir, tá? Independente da negociação coletiva. Tem a negociação, que pode opinar, e tem também o delegado regional do trabalho. E o que é de responsabilidade desse coordenador médico, né? Realizar os exames médicos previstos, né? E aí a gente vai ver esses exames mais para frente, ou encarregar os mesmos a um profissional médico familiarizado com as principais patologias da empresa, né? Da saúde ocupacional, tanto do ambiente, as condições do trabalho, dos riscos ou daquilo que cada trabalhador está exposto. Então, ele pode ele mesmo fazer os exames ou indicar alguém para fazer esses exames, tá? E ele é encarregado desses exames complementares previstos nos itens e anexos desta NR que eu vou passar para vocês, tá? Também esses profissionais ou a empresa que ele vai indicar para fazer esses exames complementares, que, por exemplo, um exame audiométrico que vocês vão ver, a empresa tem que ser capacitada para isso, a empresa e o profissional, tá? Do desenvolvimento do PCMSO, então, ele deve incluir a realização obrigatória, e isso não tem negociação, né? Ele tem que ter o exame médico admissional, né? Então, quando a pessoa é admitida, a gente precisa fazer um exame médico para ver as condições de saúde atual dele. Isso deve constar e ficar arquivado, a gente vai ver uma forma de arquivo também, tá? O periódico, então, anualmente ou semestralmente, de acordo com a avaliação e do que é previsto no PCMSO, a gente tem que reavaliar todos os trabalhadores, tá? No caso de retorno ao trabalho, então, o funcionário ficou afastado mais de 5 dias ou saiu de licença do INSS, ele vai ter que retornar ao trabalho, ele obrigatoriamente passa pelo médico do trabalho e por nós da enfermagem do trabalho para poder ser avaliado para ver se ele está apto ou não a voltar ao trabalho, tá? No caso de mudança de função, então
digamos que o profissional trabalhava lá como técnico de enfermagem no hospital. E aí teve uma promoção interna, ele foi promovido a enfermeiro. Então, como ele mudou de função, eu tenho que fazer um novo um exame médico nesse funcionário, tá? Mesmo porque ele vai mudar de função, atribuição é diferente e tudo mais. E o demissional também, isso deve ficar registrado e arquivado para garantir que ele não saiu com nenhuma doença ocupacional, tá? Então, esses exames, eles vão fazer uma avaliação clínica, abrangendo uma anamnese ocupacional, exame físico e mental, que o médico vai fazer, e exames complementares que ele achar necessário de acordo com a obrigatoriedade, de acordo com o risco que esse trabalhador tenha, tá? Os trabalhadores cujas atividades envolvem os riscos dos quadros 1 e 2 dessa NR, que a gente vai ver mais para frente, eles deverão ser executados esses exames complementares e interpretados com base nos critérios também desses anexos, tá? Então, a periodicidade da avaliação dos indicadores biológicos, se o meu funcionário tem risco biológico, eu vou ter que fazer os exames, e a gente já vai ver isso, no mínimo a cada 6 meses, tá? Ou, se o coordenador médico achar por bem, ele vai reduzir esse tempo e a gente vai ter que fazer essa análise nos nossos funcionários, né? Ou por alguma notificação, inspeção do Ministério do Trabalho, ou porque o sindicato exigiu, mas obrigatoriamente pela NR7 são a cada 6 meses esses riscos, quando tem risco biológico, tá? Se for agente químico, né, que não está lá naquele quadro, ou um outro agente biológico que não consta ali, eu posso também fazer essa análise, né, dependendo da avaliação do médico. Então, eu vou fazer uma validade toxicológica, analisar, interpretar esses indicadores. Claro, eles não vão constar no quadro que a gente tem que ter do que eu preciso avaliar, e eu não tenho um parâmetro de segurança que vem na NR, mas eu tenho os parâmetros de indicadores laboratoriais, por exemplo, que eu tenho que saber se está tudo bem ou não, tá? Então, ó, vamos lá, só para se ter uma ideia, né, daquilo que a gente que a gente pode fazer de exame. Então, vamos lá, ó. O agente químico, então está lá o trabalhador numa metalúrgica, por exemplo, exposto a uma anilina. Aí eu vou ter que pedir para coletar exame de urina e de sangue, procurar esses indicadores, tá vendo? A metahemoglobina ou P-aminofenol. E eu sei que no máximo esse valor de referência pode ser de 2%, tá? Ou eu posso analisar, por exemplo, a creatinina dele, né? Porque isso vai provocar alteração renal. Então, eu vou analisar a creatinina dele, ele não pode dar mais do que 50 microgramas por grama de creatinina, tá? Arsênico, também, a mesma coisa, na urina, eu vou procurar o arsênico, não pode ter mais do que 10 unidade de medida por grama, ou pela creatinina também, tá? Cádmio, é a mesma coisa, eu uso na urina. Chumbo, né? Eu vou ver na urina, no sangue, ou procurar por esse chumbo. E aí também eu vou ver para cada um desses agentes químicos, por exemplo, eu vou procurar ou na urina ou no sangue esse agente, e eu tenho um valor de referência. Por isso que eu falei, esse do quadro 1, quando não tiver aqui esse agente químico ou um agente biológico, mas que o trabalhador está exposto, eu posso fazer o exame, né, aquela periodicidade semestral, e acompanhar a evolução desses resultados, tá bom? Para todo e qualquer exame de sangue ou de urina que for feito, existe sempre um valor de referência. Ainda que não aqui na NR7, mas existem valores de referências em literaturas internacionais, tá bom? O quadro 2, que é a exposição, outros agentes, né, de exposição, né?
Então, ruído, né? A gente vai ver mais para frente o quadro só de ruído, quantos decibéis pode, quanto que não pode, como que a gente faz, tá bom? Aerodispersóide, ou seja, alguns agentes que são dispersos no ar, né? Eu vou fazer espirometria ou prova de função pulmonar, que é aquele exame que você fica soprando o aparelho para ver quanto que tem de agente químico lá, de agente que foi exposto, né? E aí eles fazem, tá vendo aqui, ó, periodicidade na admissão e anualmente, ou na admissão e bienalmente, ou seja, a cada 2 anos. Então vai depender muito da análise. Pode ser feito o quê? Tá vendo? Além da espirometria, pode ser feito um raio-x de tórax, né? PA, que chama na posição de frente, né? Então você fica, vai ver o pulmão de frente, tá? Condições hiperbáricas, tá vendo? Ó, eu vou ver, trabalha sob pressão, né? Em alguma empresa ou em algum local que fica sob pressão, né? Na marinha, né? Nos submarinos, por exemplo, né? São câmaras hiperbáricas ali, né? Eu vou ter que fazer raio-x das articulações coxo-femoral e escápulo humeral, ou seja, eu tenho que fazer do quadril e tenho que fazer da escápula e do úmero, né? Dessas ligações aqui. Radiação, né? Funcionário que trabalha no exame de imagem, por exemplo, com tomografia ou com raio-x, eu tenho que fazer hemograma completo e contagem de plaquetas, né? Tanto na admissão dele quanto semestral. Por quê? Ele pode ter alteração de leucócitos e de glóbulos vermelhos e de plaquetas, tá? Hormônios sexuais femininos, né? Apenas em homens, então tem que testar o testosterona, o LH e o FSH, também a cada 6 meses, por exemplo. Isso quando o homem está exposto a algum agente de hormônio feminino, tá? E o benzeno também, eu vou ver hemograma completo, contagem de plaquetas, tá? Então, isso já é previsto na NR7, algumas situações que a gente precisa, tá? Outros exames complementares, né, de acordo com a patologia clínica, para avaliar o funcionamento do órgão ou de qualquer outro sistema, o médico coordenador ou encarregado, ele pode pedir isso, ou se o Ministério do Trabalho exigir, ele pode pedir algum outro exame complementar que não esteja nesses quadros que eu mostrei para vocês, mas que seja importante para a avaliação dele, tá? Esses exames, obrigatoriamente, que constam na NR7, eles têm que ser obedecidos os prazos e as periodicidades, tá? Quando se tratar de um exame admissional, ele tem que ser feito antes que o trabalhador assuma as suas atividades, para a gente garantir que, por exemplo, ele não tinha nenhuma exposição prévia, ou para a gente já ter um parâmetro de nível daquilo que ele já foi exposto naturalmente, tá? De novo, a gente tem que respeitar os tempos mínimos desses exames, tá? Trabalhadores que estão expostos a riscos, né, ou que pode desencadear ou agravar a doença, né, os exames têm que ser repetidos, tá? Ou a cada ano, ou com intervalo menor, de acordo com o que for analisado e determinado no PCMSO, tá? A periodicidade também consta no anexo da NR15, né? Nos casos de trabalhadores daquelas condições hiperbáricas, além de estar aqui na NR7, ele também está na NR15, tá? Os demais trabalhadores, anualmente a gente tem que fazer os controles, né? E quando menores de 18 ou maiores de 45 anos, a gente também segue essa periodicidade. Quando o trabalhador for entre 18 e 45, eu faço a cada 2 anos, tá? Ou eu faço anual, né? Ou eu faço bienal, tá? Isso pode ser relacionado com a idade. Mas, de novo, isso tem que constar no PCMSO, tá? O exame de retorno ao trabalho, né? Também tem que ser feito no primeiro dia de volta ao trabalho,
Então, se cair no final de semana e a pessoa voltou lá da licença do INSS, terminou na sexta, e eu não tenho uma medicina do trabalho funcionando no sábado ou no domingo, essa pessoa não pode assumir no sábado ou no domingo, ela tem que esperar o retorno da medicina na segunda-feira e só depois da avaliação é que o médico vai liberar, tá? O exame de mudança de função também tem que acontecer antes da data da mudança do funcionário, então isso tem que estar muito bem casado, muito bem alinhado, tá? E o que eles entendem por mudança de função, né? Qualquer alteração da atividade, posto de trabalho, setor, que mude a exposição o risco que o trabalhador vai estar exposto. Se a gente for pensar, mesmo que a gente de técnico de enfermagem passa para enfermeiro, os riscos são outros, porque, por exemplo, a gente tem muito mais, os enfermeiros têm algumas outras atribuições e procedimentos que os técnicos não fazem, então o risco também é diferente, tá bom? No exame médico demissional, né, ele tem que ser feito o exame médico na data, até a data da homologação no sindicato, né? Desde que o último exame tenha sido realizado há mais de 135 dias, né? No caso, para as empresas de grau de risco 1 e 2, e 90 dias de risco 3 e 4. Geralmente, o que é previsto no PCMSO é que esse exame demissional já aconteça no mesmo dia que a pessoa faz a assinatura da demissão, tá? Também, de novo, isso pode ser modificado de acordo com o órgão regional do trabalho, ou de acordo com algumas convenções, tá? Então, não é porque eu tenho que fazer em até 135 dias ou até 90 dias, de acordo com a classificação, que eu tenho que cumprir isso. Desde que se tenha uma negociação coletiva ou que o delegado regional do trabalho diga isso, eu posso reduzir esse tempo, tá? E, de novo, por isso que geralmente isso acontece quando a gente já tem a demissão, quando a gente já assina a carta, tá? Toda vez que o médico faz um exame, né? Esse exame médico, ele vai emitir um ASO, que a gente chama Atestado de Saúde Ocupacional, sempre em 2 vias. A primeira via sempre fica no local de trabalho, então, no local da empresa, então a gente da enfermagem é responsável por guardar isso muito bem, né? E aí, qualquer visita do Ministério, a gente tem que estar com isso muito bem documentado e de fácil acesso, tá? E a segunda via desse ASO é entregue para o trabalhador, tá? No mínimo, o que esse ASO vai ter que conter? Nome completo do trabalhador, número, registro aquele número de matrícula, o número do coisa e a função que ele faz, tá? Lá tem que conter os riscos que ele está exposto ou a ausência dele, né? Caso tenha, tá? De acordo com o que é previsto pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalhador. Então, todos os riscos têm que obrigatoriamente estar lá identificados, tá? Colocar algum procedimento médico que ele tenha feito, colocar alguns exames complementares, o resultado desses exames de acordo com aquelas necessidades lá que a gente viu, tá? Nome do coordenador ou do médico que está fazendo, né? Ele tem que estar escrito lá, tem um campinho para pôr um xizinho, se está apto ou inapto, tá? Para que exerça ou exerceu ou vai exercer essa função, tá? Nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato, se ele tiver que fazer algum exame complementar, e está assinado pelo médico, né, que fez esse ASO com carimbo, tá? Que isso é exigido, inclusive, pelo CRM, né, pelo CREMESP. Esses dados se eu tiver algum exame complementar, eu vou arquivar esses resultados junto, tá bom? Para não ter nenhum risco.
Todos esses prontuários, né, o ASO, os exames e tudo mais, eu tenho que arquivar no mínimo por 20 anos após o desligamento do trabalhador, tá? E aí a gente pode fazer um arquivo e mandar para as empresas, né, de arquivo, porque depende da quantidade de trabalhador, fica muito grande o número. Então, eu posso mandar para um arquivo, para uma empresa que só faça arquivo e eu guardo uma cópia eletrônica disso, tá? Havendo substituição do médico, quem for assumir vai ter que ter acesso a todos esses exames, rever se tem que fazer de novo esse PCMSO, né, incluir alguma atividade, alguma coisa durante esse ano, né, e fazer um relatório anual desses riscos e de tudo que foram de achados, tá? E aí ele faz as avaliações, coloca todos os exames e anualmente ele faz um resumo para se ter uma ideia de como que está a saúde dessa empresa, tá? Esse aqui é um modelinho de relatório anual, tá? Também é um modelo previsto nessa NR7, tá? E aí eu vou colocar lá quem foi o responsável pela execução, né, do relatório anual, a data e a assinatura. Então, setor. Digamos que eu fui fazer no hospital, então vou colocar qual que é o setor. Qual que é o exame? É o periódico? É o admissional? É o demissional? Quantos exames foram realizados no ano? De todos aqueles exames que são previstos no PCMSO ou na NR7, tá? Quais exames que eu coloquei de exames complementares? Quantos foram anormais, tá? Então, quantos exames eu fiz e quantos apresentaram algum problema, alguma anormalidade? Faço uma estatística, que é o número de resultados anuais, para ver uma porcentagem, o quantos por cento de exames deram errado, tá? Então, é o número de resultados anormais vezes 100 dividido pelo número anual de exames realizados, tá? E fazer uma previsão de exames para o ano seguinte, para a gente já ter uma base daquilo que a gente vai ter que já se preparar com relação a custos e com relação a planejamento, tá bom? Como eu falei, é uma NR bem extensa, né? Então a gente vai dividir ela em duas partes para não ficar um tanto quanto cansativo para todo mundo, tá bom? Bom estudo para vocês, espero que estejam entendendo, que estejam gostando dessa nova área que vocês escolheram. E a gente se vê na próxima aula. Abraço a todos. Tchau, tchau.